A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje, na lição de número 8, nós iremos estudar sobre o ministério de evangelistas. Sim, nós que estamos estudando os dons ministeriais e dons espirituais para servir a Deus e aos homens com ferramentas extraordinárias, sim, com excelência, para a honra e glória do Senhor. Adentramos agora na lição de número 8, que fala sobre o ministério do evangelista. No texto de 2 Timóteo 4,5, nós temos o texto áureo que diz: Tu, porém, sê sóbrio em tudo e sofres aflições. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Olha que interessante, nos diz a verdade prática. A leitura bíblica em classe traz um texto de Atos, onde fala da figura de Filipe, sim, e também o texto de Efésios 4,11. Acompanhe comigo, vai aparecer na sua tela, caso você não tenha a revista, mas sempre tenha também, como sempre temos falado, um exemplar da Bíblia Sagrada para ficar mais fácil o teu acesso, a tua pesquisa, porque a nossa intenção é somente agregar no teu estudo, para assim na sua edificação, para melhorar a sua pesquisa, para que no dia da sua aula, enquanto professor ou estudante, na sua classe de escola bíblica dominical, possamos todos juntos, cada um na sua igreja, aprender e enriquecer um ao outro com o conteúdo dessa aula. Então já te pedimos, deixa aí o seu curtir, o seu gostei, compartilha essa aula, deixa o seu glória a Deus, o seu comentário, uma experiência sobre evangelismo na sua vida ou de como foi que alguém te evangelizou lá nos comentários, porque isso é muito interessante pra gente, tá bom? E se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Leitura Bíblica em Classe, Atos, capítulo de número 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Achega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que ali lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que se subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: E foi levado como ovelha ao matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abria a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? Diz de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, que é Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. Ainda Efésios 4, para lembrarmos esse texto que tem sido recorrente e voltado, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, que são os temas da próxima aula. Nós então entramos agora no contexto do ministério de evangelista. É necessário desde já fazermos uma diferenciação entre o ministério que é dado por Deus e o ministério, o cargo que alguém ocupa dentro das nossas igrejas, denominações, das instituições, dentro das convenções. É diferente, às vezes, dentro das instituições religiosas, existe uma escadinha e isso promove, aparentemente, o crescimento, o amadurecimento do obreiro, até que ele venha chegar à estatura de um pastor, digamos assim. Bem, no caso aqui, o ministério, o dom e o ministério de evangelista é concedido por Deus para uma obra específica. Esse homem, ele é dotado de algo que vem da parte do Senhor e tem uma facilidade na transmissão das boas novas. Sim, o evangelista, aquele que tem um dom
ministerial de evangelista é alguém que tem uma facilidade de transmitir a obra de salvação de Jesus, as boas novas de Cristo. É aquele que convida as pessoas ao arrependimento, que povoa o reino dos céus e que também, trabalhando em parceria com as igrejas, enche com muita facilidade uma igreja local. O ministério, o dom de evangelista não necessariamente tem a ver com o cargo de que alguém ocupa como evangelista nas nossas denominações. Nós vamos ver aqui no tópico de número 1 que o maior exemplo de evangelista é o nosso Senhor Jesus, né? Nós vamos ver que o texto vai dizer que ele mesmo foi enviado, sim, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e também aos que estavam perto. Paulo está falando em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 17, sim, ele está falando que o Senhor o enviou para evangelizar a paz, e assim não somente aos judeus, mas também aos que estavam longe, no caso a nós, aos gentios, aqueles que não eram da nação de Israel. Mas o que é evangelista? O que é evangelista? Como diz lá o texto de Paulo, 2 Timóteo 4, 5, tu, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições. Nós lemos ali na leitura bíblica, né, no texto áureo, cumpre o chamado de um evangelista. A palavra evangelizar, o evangelista, vem de evangelizo, que está relacionado a trazer as boas novas, né? Alguém que transmite as notícias jubilosas. Júbilo fala de alegria, de uma boa nova. Uma boa nova, que boa nova? A boa nova, meu amigo, é que eu e você estávamos indo a passos largos para o inferno, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas louvado seja o nome do Senhor, que nos amou e entregou o que ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus, que veio morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. A boa notícia é que nós agora, por intermédio do sangue de Jesus, podemos com ousadia nos adentrar novamente no Santo dos Santos e assim sermos religados a Deus, voltar a ter uma comunhão com o nosso Senhor, o nosso Criador, que foi perdida por conta do pecado, o pecado original, o pecado de Adão, lá no Calvário, né? Então nós vemos aqui acerca alguém que prega e que é usado para pregar a respeito da vinda do reino de Deus, e da salvação que pode ser obtida no reino de Deus através de Cristo Jesus, né? E também pregar o conteúdo dessa salvação, é alguém que está ensinando, né? Falando das boas notícias, né? Proclamando essas boas notícias, como eu falei, alguém que está instruindo pessoas a respeito das coisas que pertencem à salvação cristã, né? Então, camarada, como sempre nós temos falado dentro do contexto de evangelismo e missões, o discipulado e o ensino, ele anda junto, porque você atrai a pessoa até Cristo e ela precisa conhecer a Cristo, ela precisa tomar uma consciência do que é a obra que Jesus fez no Calvário para perdoar e ali os nossos pecados. E ali aparece a figura que é como um arauto, né? O evangelista como um arauto, ele aparece como um pregador. E o que é esse arauto? O que é esse pregador? A palavra é querusso, que é aquele que proclama como um arauto, né? Alguém que fala com gravidade, com seriedade. O evangelho não é brincadeira. Nós não podemos permitir que nossos púlpitos sejam povoados por palhaços para entreter pessoas que vão buscar simplesmente uma mera e falsa alegria e satisfação. Não é stand-up comedy. Não, o culto ao Senhor é sério. Alguém que proclama com formalismo e gravidade, autoridade, que deve ser escutada e obedecida. As pessoas têm brincado tanto com a palavra de Deus, usado mal, né? O John Piper chega numa curta mensagem a falar um assunto que é importante sempre nós vermos. Não desperdice o seu púlpito. No caso do evangelista, o púlpito dele é todo lugar onde ele está. Então ele não desperdiça a oportunidade com chocarrices, com brincadeiras, como Paulo muitas das vezes fala. Não, ele está falando com seriedade sobre coisas sérias e coisas eternas, que é a salvação e o reino de Deus, de
de modo que assim ele não cai em descrédito. Muitos cristãos têm, por causa de excessos de brincadeiras, até mesmo tentando adentrar dentro do universo das pessoas, caído em descrédito e assim dado mau testemunho. O querusso, o pregador, o evangelista, ele é alguém que fala e é escutado, e assim o que ele fala a pessoa interpreta e absorve e obedece. Olha que extraordinário, né? Alguém que proclama abertamente, publicamente, né, algo que foi feito. E o que foi feito? Foi feito algo pela minha salvação e a sua salvação na cruz do Calvário. Um grande, talvez o maior feito que um homem já fez na terra foi morrer pelos seus amigos. Vede com grande amor, Jesus falou, alguém dar a vida pelos seus amigos, João capítulo de número 15. Isso é maravilhoso, usado na proclamação pública do Evangelho, assunto e também sobre assuntos que pertencem a eles. Aí entra João Batista, Jesus, os apóstolos e outros mestres cristãos, como um exemplo desse querusso que é o pregador, o transmissor das boas novas, né? Então nós vamos ver que o próprio Jesus, enquanto alguém que proclamava a palavra, que pregava, ele não se satisfazia em ficar somente dentro do templo, dentro da Judéia, mas manifestou seu ministério geralmente na Galileia. Olha que interessante, o texto de Mateus 9:35 vai dizer que ele rodava todas as cidades, ensinando, pregando e curando todas as enfermidades e moléstias. E ali ele sentia compaixão, a dor, a angústia. Nós precisamos entender a aflição das pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus. A pessoa pode ter tudo, se ela não tiver a Jesus, ela não tem nada, e dentro da alma dela há um grande vazio, de modo que eu e você, que temos a esperança da salvação, que nos foi concedida por intermédio do amor de Deus manifesto em Cristo, nós precisamos proclamar, nós devemos ter compaixão e proclamar a salvação em Jesus, dando a elas a esperança. O próprio Jesus, ele se compadecia, por quê? Porque eram ovelhas desgarradas, como alguém que não tinha pastor, de modo que assim não tinha uma liderança, alguém que mostrasse o caminho. E ele é o caminho, nós precisamos conduzir as pessoas até ele. E não somente Jesus rodava todas as cidades, mas ele também designou, sim, 70. Primeiros enviados foram 70. E esses 70 ele enviou adiante da sua face, de 2 em 2, de todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie outros obreiros para a sua seara. Ide e fazei, sim, o que eu mando, e como cordeiros ao meio de lobos, eu os envio. Meu amigo, o contexto aonde o evangelista vai estar, o contexto aonde a igreja do Senhor está. Assim, depois do ano 300, quando a religião cristã se misturou com o sistema sociopolítico, econômico em Roma, a perseguição deixou de ser física e começou a ser institucional, começou a ser subliminar, né? Começou a ser moral, começou a ser perseguida nos seus valores. E assim nós vemos desde aquela época a degradação dos valores cristãos, ainda mais manifestos no dia de hoje. Mas hoje também voltou em vários lugares a manifestação e a perseguição também física, a perseguição política, a perseguição ideológica. Ninguém pode falar mais nada que já é cancelado. Na mídia você é até mesmo perseguido, processado por, às vezes, compartilhar da palavra de Deus. É um tempo difícil, são tempos perigosos. Estamos como ovelhas no meio de lobos e precisamos ter consciência disso. E os 70 foram e voltaram alegres porque no nome de Jesus eles expulsaram, sim, olha lá, expulsaram demônios e os demônios os sujeitavam, sim, e ali também as pessoas eram curadas. E Jesus está falando: olha, eu via Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dou poder
para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro, escritos no céu, escrito no livro da vida, né, em outras traduções, de modo que assim o evangelista ele era dotado de poder para fazer uma obra com poder, mas ele entendia que o mais importante, como os discípulos, como aqueles 70 enviados, nós precisamos entender que o mais importante não é haver a manifestação de milagres, de maravilhas. Os sinais seguirão os que creem, é a verdade, mas nós precisamos sempre buscar e ter os nossos nomes no livro da vida. Olha lá, Jesus mesmo falou em Atos 1:8: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lucas 24:47 ainda está registrado: em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai: ficai em Jerusalém até ser revestidos do alto com poder. E a palavra poder aqui é dunamis ou dínamos, né? Que vem um contexto, é da onde vem dínamos, é que vem a palavra dinamite, é algo explosivo, é algo que é uma força que vem para mudar todo o contexto aonde ela é colocada, aonde ela é aplicada. Só que esse poder, ele se manifesta de formas diferentes, de modo que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Veja bem, poder e força. Alguém que tem força física, alguém que tem uma força moral, alguém que tem uma força intelectual, alguém que tem uma força espiritual. De uma forma ou de outra, é uma habilidade que Deus dá para alguém em alguma área, seja para escrever um livro, para fazer um post na internet, para gravar um vídeo, para poder promover a edificação de alguém. O evangelista, ele é alguém que prega na praça, prega no ônibus, prega ali no hospital, ele prega na rua, no dia a dia dele, no trabalho. Ele tem o evangelismo como estilo de vida, faz parte da vida dele fazer e cumprir a palavra na vida dele, que diz que a boca fala o que o coração está cheio. E ele é alguém que entendeu o amor de Deus, que um dia o alcançou. E o evangelista, ele ama as almas, ele procura as almas, então ele sempre está compartilhando da salvação de Jesus, de modo que as almas venham a conhecer esse poder. Que poder? O poder que um dia o transformou. Aonde que o transformou? Moral, e assim proporcionou a ele a excelência da sua alma. Mas é claro que também esse poder que transforma a nossa moral e nos dá excelência de alma, porque o Espírito Santo de Deus forja em nós o caráter de Cristo Jesus, ele também se manifesta para a realização de milagres. Sim, também se desenvolve dia após dia, né? À medida que a nossa fé vai crescendo e os dons que Deus concedeu, eles vão sendo utilizados para a edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor, para atrair as pessoas até Cristo. Então o evangelista, ele era dotado também de habilidades espirituais. Primeiramente, ele recebia o poder de Deus que transforma o seu caráter, a sua moral e faz ele espiritualmente, e também no seu homem interior, a sua alma, um homem mais forte. Mas também era algo que impactava as pessoas, poder que vem do alto. Olha que coisa extraordinária. Da mesma forma que Jesus foi enviado, olha lá, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei ao mundo. E Mateus 10, de 1 e 8 diz: chamando seus 12, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. O evangelista é aquele que está trabalhando onde já tem igreja, é aquele que está contribuindo para a edificação da igreja, trazendo as almas para que alguém venha ensinar, para que alguém venha cuidar. Sim, de uma forma ou de outra, como Jesus foi enviado, ele também envia-nos a propagar as boas novas, e isso ele faz nos concedendo que venhamos a fazer com poder. Ele concede poder para que preguemos as boas novas
com poder. Sim, isso é extraordinário, isso é maravilhoso, né? O próprio Jesus, ele nomeou para si os 12. Olha lá, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ainda em Lucas 9, versículo de número 2, vai dizer que os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele mesmo nomeou, ele mesmo selecionou, ele mesmo convidou e ali estaria produzindo conforme o que ele queria, construindo essas pessoas, provendo algo para quem? Para si mesmo. Aquelas pessoas eram separadas para si mesmo. Você lembra lá de Antioquia, onde tinha profetas e doutores? Ali estava a figura de Paulo e de Barnabé e o Espírito Santo os separou. Eles estavam muito tempo ensinando lá naquela cidade e o Espírito Santo os separou para si. O Senhor provê pessoas para Ele mesmo, para o deleite dEle, porque é alegria para Deus quando nós compartilhamos do amor que um dia nos alcançou. Isso é algo maravilhoso. Falar de evangelismo e de missões mexe com o meu coração, alegra o meu coração, e eu gostaria que você sentisse essa alegria que eu estou sentindo aqui. Sim, manifesta aí nos comentários quando o Senhor te impactou com algo acerca de evangelismo e de missões. Vai ser muito gratificante para mim trocar essa ideia contigo e a gente poder interagir um pouco. Olha lá, então o que é o poieu? Que é alguém que foi nomeado. Considerar alguém alguma coisa, constituir ou designar alguém a alguma coisa, designar ou ordenar alguém, tornar alguém manifesto e conduzi-lo, levar alguém a fazer algo, a agir corretamente, a fazer bem. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos leva a fazer corretamente e fazer bem feito para a honra e glória dele. Nós só precisamos estar disponíveis e, como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sim, o Senhor nos chamou, nos nomeou, nos levantou, está nos convidando a fazer uma grande obra, sim, a trazer as boas novas. Ainda que você não tenha o dom ministerial de evangelista, o Senhor, na grande comissão, lá no final de Marcos 16, no final de Lucas e no final de Mateus 28, ele separa a igreja, os discípulos, e convida: ide pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo, ainda que não tenha um chamado específico, que não tenha aquela habilidade, as ferramentas necessárias que um evangelista precisa para fazer um trabalho com excelência, excepcional, um trabalho que é espiritual, que Deus é que ajuda ele, todos nós fomos convidados a compartilhar das boas novas de salvação. Vai lá, diz que Jesus é bom, que ele cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Diz lá que o Senhor, ele te ama. Meu Deus, quantas experiências extraordinárias eu já tive de simplesmente dizer: Jesus te ama. Não perca essa oportunidade. Às vezes é tudo que alguém está esperando para ouvir e entrega um panfleto. Toda hora a gente para no sinal com o carro, alguém vem pedir alguma coisa, tem um panfletinho ali com você. Às vezes você não tem um trocado, se tiver, dá. Até Cornélio, que não era servo, não era judeu, era alguém que trabalhava para a corte romana, era um centurião, ele dava esmolas. Isso era contado diante de Deus. Ajude quem tem menos que você, independente do que a pessoa for fazer, faça a sua parte. Mas se você não tem, se você não pode, se você não quer, entregue a palavra de Deus, dê um panfleto lá para a pessoa. Eles sempre se alegram. A grande maioria deles são pessoas que estão precisando só daquilo para voltar para os caminhos do Senhor. Como o filho pródigo, eles precisam ser lembrados que o Pai está de braços abertos esperando para fazer uma grande festa junto a eles, com vestes novas, sandálias novas, com um anel de uma aliança que pode ser restaurado e um cajado na mão para colocar na mão deles, né? Então, use esses elementos simples. Todos nós fomos convidados a proclamar, independente do dom ministerial de evangelista, as boas novas. Não vamos perder a oportunidade. No tópico de número 2, nós vamos ver aqui
um contexto que vai falar acerca dessa grande comissão, né? A grande comissão onde o Senhor chamou os homens a proclamarem a palavra de Deus, como nós temos falado, é o que está escrito lá, e de fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer discípulos, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Precisamos ensinar a guardar como algo valioso. É o Evangelho, ele é conjecturado, ele é comparado a um campo precioso, a uma pérola, a um tesouro, e nós precisamos ensinar as pessoas o valor disso e ensiná-las a guardar o que o Senhor tem mandado. E eis que ele está conosco, sim, ele está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda em João 3, nós precisamos entender que o Evangelho, Deus enviou e amou o mundo. Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de tribo, de língua, de povo, de nação. Apocalipse diz que ele morreu, o cordeiro que foi morto e reviveu, comprou para si toda língua, toda tribo, toda nação, todo povo. Olha só, quando fala de língua, nós precisamos lembrar que existem milhares de línguas oficiais pelo mundo e também muitos dialetos. Muitos desses dialetos não têm ainda a tradução da Bíblia, mas isso é matéria para o apóstolo, né? O missionário. Então nós precisamos entender que existem povos e nações onde o Evangelho não tem facilidade de chegar, mas nós temos que compartilhar dessa dificuldade, investir, orar, preparar pessoas, evangelizar aqui, ali e lá, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E isso é um trabalho muito amplo para que assim, né, as pessoas possam ouvir. Mas como crerão se não ouvirem? E como virão se não for pregado? E como pregarão se não forem enviados, né? Porque aqui há uma separação no mundo de dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que creem, existem as pessoas que não creem. Jesus, em João 3, versículo 36, o último do capítulo de número 3, vai dizer que quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Isso é Marcos 16, mas João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus ainda sobre ele permanece. Olha, nós precisamos, como Judas falou, nos apiedar das pessoas, tentando arrancar alguns do fogo da ira de Deus, da condenação, levando a oportunidade de eles escolherem a Cristo e assim se livrarem desse mal, né? Nisto não há judeu nem grego, não há homem servo ou livre, não há macho ou fêmea, não há preto, não há branco, não há gordo, não há magro, não tem rico, não tem pobre, não tem nada, não, todos nós somos um só em Cristo. Ele não faz acepção de pessoas, ele amou o mundo e nós precisamos pregar a palavra para todos. Eu tenho ouvido muito, infelizmente, dizer que a gente tem que investir muito em lugares onde tem o tráfico, onde o tiroteio está comendo, que é ali que precisa de Jesus. Tá certo, precisa mesmo, mas às vezes nesses lugares já tem 5, 10 igrejas, mas ainda assim, se a gente puder, vamos manifestar o amor de Deus lá naqueles lugares. Mas não é porque os outros lugares não têm essas dificuldades que eles também não precisam e que também não têm as suas dificuldades e limitações. O Senhor, ele veio para todos, e também Jesus buscava pessoas que tinham alguns recursos. Estão entre os grupos menos evangelizados do Brasil, os ciganos estão entre os grupos menos evangelizados do Brasil, os ribeirinhos da Amazônia, os sertanejos, os índios, os universitários, os extremos pobres, mas também os extremos ricos. É difícil chegar a ter acesso a essas pessoas. Ainda que aparentemente nós estejamos num país ocidental, nós precisamos entender que já é uma realidade de lugares como, por exemplo, a Europa e na Inglaterra, em alguns lugares. Isso foi registrado para mim por um missionário que esteve na Inglaterra alguns anos atrás. Ele falava que andava pelos ônibus, aqueles famosos ônibus de 2 andares vermelhos lá
americana, em Londres, e ele às vezes via alguns anúncios falando que Deus não existia. São países pós-cristãos, igrejas estão fechando na Alemanha, cerca de 340 igrejas, conforme nos traz o comentarista aqui. Em Portugal, cerca de 300 igrejas fechando, 1.500 templos cristãos fechados na Europa, virando mesquita, virando casa de shows, virando coisas das mais diversas, biblioteca, restaurante, e o que a igreja está fazendo? Perdendo espaço para esses outras forças opressoras que estão invadindo. A palavra diz que contra a igreja do Senhor, talvez não contra o templo, talvez não contra a instituição, talvez não contra o sistema religioso, mas contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Eu e você precisamos avançar rumo à grande comissão, participando desse chamado que Jesus fez para proclamar as boas novas, e creia, as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra ti, contra a sua igreja. E isso é extraordinário, mas nós não podemos fazer distinção de quem merece, quem precisa mais, quem precisa menos. Eu não vou fazer a obra evangelística na Europa. A Europa não precisa, vai pisar lá na Europa para você ver o que é dificuldade, o que é angústia, o que é frieza. O pior lugar espiritualmente falando, onde eu tive a oportunidade de pisar, não foi na África, nem na América do Sul, na América do Norte, não, foi na Europa mesmo. Então, se você sente um clima espiritual pesado, fechado, truncado, e assim existem demandas diferentes, você vai dentro de uma favela, no meio dos traficantes com as metralhadoras, é uma guerra. Você ir na floresta amazônica é outra guerra. Você ir num presídio, como foi assim a figura de John Wesley, que pregava, alguns comentaristas dizem que ele foi alguém arrancado do fogo e pregava muito em muitos presídios. Sim, um grande exemplo de evangelista. Aquele homem, ele fazia uma grande obra para Deus, deixou estudos maravilhosos, uma teologia sistemática, vieram até a criar uma igreja, a igreja wesleyana, inspirada nos ensinamentos de John Wesley. Pregava em prisões. Vai pregar em prisão é outra batalha espiritual, vai pregar no hospital é outra batalha, é outro tipo de ambiente. Para você que prega no ônibus, para você que prega na praça, para você que prega no púlpito. Outro grande pregador chamado David Wilkerson, ele falou que haveria um tempo em que nós deveríamos de evangelizar os evangélicos. Olha só que coisa terrível. Mas é uma realidade. David Wilkerson foi um homem que largou a sua igreja no interior do estado onde ele morava e foi para Nova York participar do julgamento de alguns jovens que haviam cometido um crime. Sim, ali ele se envolvendo com aqueles jovens. Eu já contei essa história em algumas aulas atrás. Ele foi exposto na mídia e ridicularizado, mas tempos depois ele voltou, teve contato com a família desses jovens, e ali andando pelas ruas de Nova York, uma cidade que estava envolvida com crime, com as drogas, ele começou a pregar naqueles becos e vielas, e ali começou um grande trabalho de evangelização entre essas pessoas. Levantou uma casa de recuperação, e acredita-se que ele levantou mais de 1.000 casas de recuperação em todo o seu ministério, e também formou ali a igreja da Times Square. David Wilkerson, escritor David Wilkerson exorta a igreja, de livros famosos, como nós temos a figura aqui do livro que é sedento, sim, faminto por mais de Cristo, né? Toca a trombeta em Sião. Essa história que eu te contei, ela é relatada na Cruz e o Punhal, que virou até best-seller, que virou até filme de Hollywood, de tão importante que era essa história. São homens que fizeram uma grande obra debaixo do poder de Deus, como era Charles Finney, um grande avivalista que fez uma obra extraordinária, participou do momento de avivamento, o segundo momento de avivamento na América, nos Estados Unidos da América. Então nós vemos que essas pessoas, elas não faziam acepção de pessoas, elas não faziam, a separação, Nós não podemos fazer uma separação, achar que uns
precisam mais ou precisam menos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está escrito em Romanos 3, 23. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já desde antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há só um justo, nenhum justo sequer. Ainda Romanos 3, o 9 e o 10. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar que se arrependam. Está escrito em Atos 17, 30. Paulo está falando dentro do contexto de Atenas para os possíveis, os pseudo-sábios lá da região da Grécia. Ele está falando que Deus não leva em o tempo de ignorância, mas Ele quer que todos os homens venham a se arrepender. Todos, não é só aqueles que eu acho que precisam mais, não é somente os pobres ou aqueles que estão aonde eu identifico. Todos são todos, em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as situações. Sejam pobres, sejam ricos, sejam perto, sejam longe. Sim, e ai de mim se não anuncio o Evangelho, disse Paulo. Não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se faço de má vontade, é apenas uma dispensação me é confiada, apenas uma obrigação que eu estou cumprindo. Vamos fazer e vamos fazer com alegria, O nosso Senhor Jesus, Ele nos diz em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, Ele nos lembra que nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, perdendo o seu valor, como que ele há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. Não se pode colocar uma cidade, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sim, nós não temos como esconder uma cidade forte, nós não temos como esconder a luz do Senhor que brilha através da nossa vida. Nós precisamos ser o sal da terra, que dá as boas capacidades, as boas propriedades do sal mineral, que habilita e dá qualidade para a terra, que é o coração humano, para que ele venha receber a boa semente, que é a palavra, para gerar fruto. Sim, mas também temos que ser aquele que dá o sabor, aquele que instiga a buscar a água para quem está sedento. E nós sabemos que o Senhor, Ele é fonte de água que jorra para a vida eterna, Nós precisamos entender o que Jesus está falando, no contexto lá de Lucas 3, Ele ainda vai dizer, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista aqui está falando que os religiosos da época estavam vindo até ele para ser batizados, mas ele sabia que na verdade eram raça de víbora. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É necessário o arrependimento. O evangelista, como sal da terra, como luz do mundo, ele é aquele que leva uma mensagem que convida os homens a se arrependerem dos seus pecados, a se arrependerem das suas más obras, a se arrependerem das suas vaidades, a se arrependerem dos seus maus caminhos, da sua má forma de viver. Paulo em Efésios fala muito sobre isso. Antes nós andávamos como filhos das trevas, andávamos na nossa vaidade. Não, hoje somos filhos da luz. O convite é as pessoas se arrependerem. Jesus pregava o arrependimento, arrependei-vos para chegar do reino de Deus, assim como João Batista, E ali perguntavam para ele, o que devemos fazer? E João Batista respondia, não peçais mais do que vos é ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo, os publicanos perguntando, e agora os soldados? E ele dizia, e nós o que faremos? A ninguém trateis mal nem defraudeis.
contentai-vos cada um com seu soldo. Agora o convite ao arrependimento não é somente a deixarmos, mas é também atentarmos para não levar uma vida desregrada, uma vida que vá além daquilo que está proposto para nós. Os publicanos sempre pegavam a mais, os soldados, por serem autoridades, sempre humilhavam, e nós agora, enquanto servos de Cristo, somos convidados a servir o maior, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, porque o maior de verdade se fez servo para servir a todos nós, né? E quando Jesus ouviu a isso, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Tem gente que está apegada às coisas daqui. Como João estava ensinando os publicanos e os centuriões a entender o contexto de que agora seriam servos de Deus e que não poderiam extrapolar limites ou querer encher-se, agarrar-se às coisas daqui, ou até mesmo ao status que eles representavam em suas profissões, aqui o jovem rico foi convidado a renunciar tudo para seguir a Jesus. Será que eu e você estamos dispostos, de fato, a renunciar tudo para seguir a Jesus? A palavra do Senhor, as boas novas, nos convida a uma vida nova, uma vida diferente. Jesus falou que se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica ele só. Que aquele que não perde a sua vida aqui não ganha a vida eterna. Mas aqui esse jovem rico estava ouvindo uma palavra e ele estava apegado às suas muitas riquezas, e isso era muito triste. E Jesus viu, ele até queria fazer as boas coisas, mas queria continuar do jeito que ele estava. Não podemos ser assim. O convite é a novidade de vida, né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo de número 6. Nós precisamos convidar as pessoas a abandonarem o seu estilo de vida, a abandonarem os seus pecados, a abandonarem as suas más práticas, para que eles venham assim agora serem edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual eles agora, sendo um edifício construído pelas mãos de Deus, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo não compactua com o pecado, de modo que ele não vai aceitar que nós venhamos a viver naquelas velhas práticas. Não, ele se afasta. Tem muita gente que está entrando pelo caminho da frieza espiritual. Muitas pessoas não sabem sequer que ser idólatra, ser adúltero, ser efeminado, ser ladrão, né, avarento, beberrão, tem gente que nem sabe, acha que não tem problema, né? Se é alguém que é um sodomita, pratica relações sexuais como o povo de Sodoma e Gomorra praticava. Não, alguém tem que falar das coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. E no reino de Deus só vão entrar os santos, porque a Bíblia diz que ninguém verá ao Senhor sem santidade, porque o Senhor é santo. Sim, nós temos agora o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e nós devemos andar na luz como ele na luz está, andarmos na verdade, andarmos de acordo com a palavra de Deus, a palavra que é pregada, a palavra que é anunciada, a palavra que aquele que é o evangelista ou que evangelista transmite a nós. O nosso fundamento tem que ser Cristo, o nosso fundamento de evangelismo tem que ser a palavra, é ela que nós vamos usar para proclamar a esperança e as boas novas para os homens. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E Filipe se achou em Azoto, indo e passava, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. No versículo 6 ele está pregando. Depois você já viu a história que ele foi evangelizar lá no deserto o
eunuco é o contexto da leitura bíblica em classe. Ele pregava para multidões, Deus usava ele para fazer milagres, muitas pessoas ouviam e viam e se convertiam, mas quando o Espírito Santo chamou, ele não negou e foi para o deserto, porque lá tinha uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? É muito valiosa. Filipe chegou a fazer força, teve que correr, subir no carro e ainda tinha que saber ter discernimento e conhecer a palavra para poder ensinar, para poder explicar, para poder compartilhar da fé que ele tinha. E falando a partir do texto de Isaías 53, explicou e falou sobre Jesus. O evangelista, ou aquele que evangeliza, precisa conhecer a palavra e saber explicar sobre a palavra de Deus. O mesmo Filipe foi trasladado, mas não foi para casa. Não. Ele foi para Azoto e veio descendo até Cesareia, e em todas as cidades ele vinha pregando, vinha anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E o capítulo de número 21, o texto diz que aquele mesmo Filipe que era diácono lá em Atos, capítulo de número 6, agora ele aparece como o evangelista. Veja bem, eu não sei se ele foi consagrado, mas como Paulo fala para Timóteo, cumpre a obra, o chamado de um evangelista, aquele homem independente de ser consagrado ou não, ele estava fazendo. Tem muita gente que não tem o título, mas carrega o fardo e com muita excelência, para a honra e glória do Senhor. Tem gente que é consagrado só como alguém que é reconhecido pelo trabalho que já faz, e outros são consagrados para poder fazer. Filipe recebeu Paulo, o grande missionário, em sua casa, e agora ele mostra um outro lado do evangelista. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E se tem uma coisa que faz a gente perder a nossa própria alma, é quando a nossa família, ela não é um exemplo do evangelho que nós buscamos pregar. Filipe tinha dentro de casa uma esposa que a Bíblia não cita seu nome, mas que cuidava das filhas. E essas meninas, além de tudo, elas profetizavam. Veja bem, tinha 4 filhas que eram virgens, símbolo de pessoas que buscavam santidades e que profetizavam. A mensagem de Filipe era pregada, era manifesta por sinais e ela era vivida. O evangelismo de Filipe acontecia nas ruas, nas grandes multidões, no deserto com um homem só, mas também na sua casa. Era ali que ele formava o seu melhor discipulado. A sua igreja, a igreja minha, é dentro da minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. E depois, a igreja onde eu congrego, a cidade onde eu estou, eles precisam ser impactados pelo meu testemunho. E na casa de Filipe tinha gente que era santo, moças virgens e que profetizavam, cheias do poder de Deus, que iriam continuar a obra do Senhor. Nós chegamos ao fim dessa aula. A conclusão vai dizer aqui para nós que o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais e da obra do Senhor. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente no labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo todo aquele que se acha discípulo de Jesus tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho, e deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Acabamos de falar da grande obra evangelística que a mãe de Filipe, a esposa de Filipe, a mãe daquelas meninas faziam. Às vezes você não tem o cargo, às vezes você não tem o dom, mas você tem em casa crianças que podem ser ali grandes evangelistas. Dizem de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, que ela dedicava tempo à oração por ela mesma, à oração pelos filhos e integralmente ao ensino e ao cuidado daquelas crianças. E veio o que John Wesley se tornou. Veja aí o que Billy Graham se tornou. Alguns acreditam e dizem que a pessoa que ganhou o Billy Graham para Jesus
não ganhou muitas almas para o Senhor, mas Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que a história moderna conhece e deixa registrado para nós. Que Deus possa te usar com uma pessoa, com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas ou com 1 milhão de pessoas, que você possa impactar a sua casa, a sua rua, a sua congregação, a sua cidade, o seu estado, mas não só isso, que você possa se voltar também para a obra transcultural e que você possa doar o teu coração na grande comissão, na evangelização e na obra missionária. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta e compartilhe essa aula, deixa aí o seu comentário, o seu glória a Deus. Permitindo o Senhor, semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.